Olá, tudo bem? Meu nome é Poliana Barros Batista, eu sou fonoaudióloga e hoje eu vou abordar um assunto muito importante, que é a memória operacional e a aprendizagem. Alguma vez você já foi ao supermercado sem uma lista de compras, pensando que lembraria de tudo o que precisava comprar, mas ao chegar em casa você viu que esqueceu algumas coisinhas? Nesse caso, você experimentou as limitações da memória operacional. A memória operacional é aquele adesivo mental que você usa para controlar as informações até que você precise usá-las. A memória operacional é essencial para o aprendizado. Nesse vídeo você terá a oportunidade de conhecer como as crianças utilizam a memória operacional para aprender. Vem comigo? Existem dois tipos de memória operacional: a memória auditiva e a memória visoespacial. Você pode pensar nessas habilidades quando vê um vídeo, por exemplo. A memória auditiva registra o que você está ouvindo, enquanto a memória visoespacial captura o que você está vendo. Mas é aí que há a semelhança entre a memória operacional e ver um vídeo. Quando você vê um vídeo, as informações visuais e auditivas são armazenadas e protegidas para serem reproduzidas quando você precisar. Você não precisa necessariamente prestar atenção aos detalhes quando você vê o vídeo. A memória operacional, por outro lado, não apenas armazena para ser usada posteriormente. Ela deve ser usada e reproduzida imediatamente, ao mesmo tempo em que a nova informação que chega é incorporada. Imagine um professor lendo um problema de matemática em sala de aula. As crianças, elas precisam ser capazes de manter todos os números na cabeça, descobrir qual operação matemática ela deve usar e criar um problema de matemática ao mesmo tempo. Crianças com a memória operacional limitada têm dificuldade de receber e reter as informações que chegam. Isso significa que elas têm menos material para trabalhar quando estão executando uma tarefa. Na aula de matemática, elas podem saber fazer diferentes tipos de cálculos. No entanto, é difícil para elas realizarem problemas de matemática. É difícil para elas ouvirem palavras-chave que indicam qual operação utilizar e, ao mesmo tempo, lembrar os números que precisam ser vinculados àquela equação. As crianças dependem tanto das informações recebidas quanto das informações armazenadas na memória operacional para realizar qualquer atividade. Se elas têm habilidades limitadas de memória operacional, é difícil lidar com ambos. Seguir instruções de várias etapas pode ser muito desafiador. Crianças com habilidades limitadas de memória operacional têm dificuldade em manter o que vem a seguir enquanto realizam as atividades atuais. Por exemplo, a criança ela pode ter dificuldade em voltar mentalmente e lembrar a frase que o professor quer que ela escreva. Enquanto, por exemplo, ela tenta lembrar como escrever as palavras da frase. A parte do cérebro responsável pela memória operacional é responsável também por manter o foco e a concentração. Lá, as habilidades de memória operacional ajudam as crianças a lembrar do que precisam para poder prestar atenção.
Considere, por exemplo, resolver um problema de divisão muito longa. A criança ela precisa da memória operacional não apenas para ter a resposta, mas também para ser capaz de concentrar em todas as etapas para chegar ao final. Crianças com habilidades limitadas de memória operacional têm dificuldade de manter o foco na tarefa até atingirem um resultado final. Você pode pensar nisso como o equivalente a entrar, por exemplo, numa sala e esquecer o que você foi fazer lá. A memória operacional é responsável por muitas habilidades que as crianças usam para aprender a ler. A memória auditiva ajuda as crianças a agarrar o som que as letras produzem, tanto quanto possível, para fazer que novas palavras surjam. A memória visual de trabalho já ajuda as crianças a lembrar como são essas palavras, para que possam reconhecê-las ao longo de uma frase. Ao trabalhar com eficácia, essas habilidades elas evitam que as crianças tenham que pronunciar todas as palavras que vêm. Isso ajuda a ler com menos hesitação e tornarem leitores mais fluentes. Aprender a ler não é um processo fácil para as crianças com habilidades limitadas de memória operacional. Ser capaz de resolver problemas matemáticos depende de uma série de habilidades que se desenvolvem umas nas outras como se fossem blocos de construção. O bloco inferior é o mais importante de todos, é a capacidade de reconhecer e reproduzir padrões. É a base para o próximo bloco, que é ver padrões nos números para reconhecer e lembrar conceitos matemáticos básicos. A partir daí, essas crianças elas podem armazenar informações sobre um problema de lógica matemática na sua cabeça. Em seguida, elas usam essa informação para criar uma frase numérica que lhes permite resolver o problema. Eventualmente, isso as leva a serem capazes de se lembrar de fórmulas matemáticas. O que impede que os blocos caiam é a capacidade de lembrar, sequencializar e visualizar informações, o que pode ser difícil para uma criança com capacidade limitada de memória operacional. Boa notícia! Existem maneiras de você ajudar. Ter uma memória operacional limitada, ela cria obstáculos ao aprendizado. Mas existem maneiras de contornar esses obstáculos. Você pode tentar trabalhar com estratégias que visem o treinamento da memória operacional. Isso pode ser por meio de jogos, atividades lúdicas, atividades diárias. Com a sua ajuda e o apoio da escola, a criança pode sim desenvolver habilidades de memória operacional para tornar o aprendizado menos complicado. E agora você pode saber mais sobre a memória operacional lá no blog. E se inscreva para receber os materiais exclusivos e as atualizações em primeira mão. Até o próximo vídeo!